Vamos tocando aí. Então, eu estava falando desse pessoal que vai para fora, sai do país em busca de melhores oportunidades. Eles, acredito que todos saem do país deixando uma ponta de saudade, de nostalgia, enfim. Não é fácil uma mudança de vida. Não é fácil uma mudança de vida nessas circunstâncias. E por que nós temos 400 mil brasileiros em Portugal? Por uma razão óbvia. O idioma. É muito difícil uma família ou uma pessoa ir na frente para tentar... Eu vou na frente para tentar trazer todo mundo depois para um país onde você não conhece o idioma. A primeira dificuldade esbarra no idioma. Então, Portugal, você tem uma perspectiva. Mesmo que o Lula, por exemplo, não tenha entendido aí uma pergunta de um repórter português, ele não entendeu nada numa coletiva. E ele pediu para repetir, não entendeu, ele realmente não estava entendendo o sotaque português. Acho que aí foi o presidente que fez uma brincadeira, mas o senhor não entende português, isso aqui é português, qualquer coisa assim, né? E ele não entendeu. Mas é o nosso idioma, né? Você consegue ler. Se você não consegue, muitas vezes, entender o idioma do país, no caso Portugal, em função do sotaque português, pelo menos os avisos, a leitura, o idioma é o mesmo. Aí dá para ler, aí dá para entender. Então, boa parte dessas pessoas que se deslocam, né, e para trocar de vida vão para Portugal por causa disso, mas enfrentam esses problemas. Não é fácil. Não é fácil. Saem daqui com reais e chegam lá, tem que enfrentar a vida em euros. Deixa eu ver uma coisa aqui, por exemplo. Ó. Dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, porque tem, né? Por exemplo, essa instituição aí, Casa do Brasil, é uma ONG, né? Eles falam que hoje os brasileiros em Portugal estão enfrentando crescimento substancial da xenofobia, do racismo e da discriminação contra brasileiros e brasileiras. E aí tem alguns pontos sobre discriminação, sobre xenofobia especialmente. Que é muito comum a xenofobia, volta para o teu país, não tá com, vai embora para lá, não queremos vocês aqui. Isso é a mais primária demonstração de xenofobia, mas existe. Não está contente, vai embora, não vem para cá implantar teus costumes, etc, etc e tal. Bom, mas o que ocorre com brasileiros, então, é isso aí. Mas tem dois pontos. Tem dois pontos. Primeiro é a concorrência profissional. Quem vai para lá, e médicos, dentistas, engenheiros, jovens foram para lá com bons conhecimentos profissionais e estabeleceram uma concorrência com o mercado profissional de lá. Essa é uma questão. Isso é uma. Depois tem a outra, de pessoas que vão para lá e não conseguem se adaptar. Começam a passar dificuldades, passam a usar o sistema previdenciário, não, o sistema de saúde pública, que já não é lá essas coisas em Portugal. De repente recebe uma carga de estrangeiro, no caso de brasileiros, querendo também esses serviços públicos de saúde. Porque não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para plano de saúde. E tem ainda uma terceira opção, que então aí já é na faixa
ali no limite da transgressão, do crime, etc. e tal. É a prostituição, brasileiros que vão para lá se prostituir, é o brasileiro que vai para lá dar golpes. Aí é na faixa do crime já. Então existe sim um preconceito contra brasileiros lá, existe sim, existe. Em função dessas três pontas aí. Concorrência profissional, utilização dos serviços públicos portugueses e essa área aí nebulosa do crime, da transgressão. Tem muito brasileiro metido nisso aí também. É claro, vai se criando um clima de xenofobia. É muito difícil acabar com isso aí. Não é fácil, não. O que os brasileiros têm que fazer é se impor lá, através do trabalho, através da legalização e do cumprimento das leis portuguesas. Por exemplo, dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial em 2021 mostram que foram recebidas 408 queixas, das quais 109 de discriminação pelo simples fato de pessoas terem nascido no Brasil, sendo as mulheres as maiores vítimas. Além disso, 91% dos brasileiros dizem que já foram discriminados ao tentarem acessar serviços públicos. Então, mas por quê? E por que essa discriminação? Porque os portugueses também têm consciência que os serviços públicos foram feitos para os portugueses. Porque são os portugueses que pagam os serviços públicos através dos seus impostos. É por isso só. Isso ocorre também, especialmente a denúncias de golpes trabalhistas, né? A denúncia de golpes trabalhistas. Empresários de Portugal contratam brasileiros para trabalhar, mas não cumprem as legislações. E por que não cumprem as legislações? Porque sabem da condição de clandestinidade dos brasileiros lá, que não legalizaram a sua permanência no país, mas ficaram lá. Entram com visto de turista e o visto expira em 90 dias, 120 no máximo. Eles ficam lá, eles entram com a intenção de ficar no país. E só o fato dessa intenção já coloca o brasileiro numa posição de inferioridade. Ele quer burlar as leis, quer bancar o espertinho. E aí começa a xenofobia, e aí começa a exploração. Empresários de Portugal contratam brasileiros para trabalhar, mas não cumprem as legislações, e não cumprem exatamente por isso. E isso ocorre especialmente no setor de serviços, restaurantes e lojas e na agricultura. Alguns sequer recebem os salários ao final das jornadas, ficando sem condições de arcarem para as despesas básicas. Para essas entidades que protegem aí os brasileiros, especialmente essas ONGs aí, o governo brasileiro não deveria se omitir nessas questões para manter um diálogo franco e aberto com as autoridades portuguesas para que as dificuldades sejam superadas. Um avanço recente desse diálogo foi a implantação, em março deste ano, de um sistema online que permite a concessão automática de autorização de residência a cidadãos de países da comunidade de língua portuguesa. Desde 13 de março deste ano, foram concedidos mais de 100 mil documentos a brasileiros, 100 mil,
que estavam na fila do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desde 2021. Mas nem todos os entraves foram solucionados. Empregadores, por má fé ou desinformação, estão recusando essas autorizações na contratação de pessoal. Também não está claro se esse documento permite a livre circulação pelo espaço Schengen, que agrega vários países da União Europeia. Sim, esse é outro detalhe importante. Na medida em que esse documento expedido pelo governo português, que é uma autorização para a contratação de pessoal, de certa maneira dando permanência legal, alguns já aproveitam esse documento, porque é um documento que Portugal faz parte da Comunidade Europeia. Alguns já aproveitam para tentar entrar no sistema de livre circulação entre os países da Comunidade Europeia. Ele pega esse documento, vai para a Espanha, vai para a França, vai para a Suécia, vai para a Suíça, enfim, para a Bélgica, vai para qualquer lugar aí. Rogério, eu vou te fazer um questionamento. Eu acredito que tu não saiba, mas eu tenho que fazer. Ao sair legalmente do Brasil, porque no Brasil, graças a Deus, nós temos a liberdade de ir e vir. Ao sair legalmente do Brasil e entrar ilegalmente em outro país, ou legalmente como turista, e depois dar uma de João sem braço, como diziam antigamente, e ficar aí empurrando com a barriga, pediram autorização ou orientação ao governo brasileiro? Foi feito esse pedido? Olha, é o seguinte, eu tenho visto de turista aqui, estou em Trás-os-Montes, mas vou ficar por aqui quietinho no meu canto aqui, para ver se melhoro de vida, se consigo ajudar minha família lá no Brasil e tal. Essas pessoas pediram orientação ao governo brasileiro, a consulados, a embaixadas, de um ato ilegal que elas estão cometendo ou querem cometer? Olha, esse negócio, tu perguntasse se ele sair legalmente do país. Saiu, compraste a tua passagem legalmente, o Brasil é um país que pode fazer isso, vais a Portugal como turista. Sim, se é sair legalmente do país, não tem, tu pode fazer isso para qualquer lugar, mas com visto de turista. Com visto de turista, entrou em Portugal com visto de turista, 90 dias, beleza, fez tudo que queria, isso acontece aqui. Isso acontece muito também para os Estados Unidos, né? Sim, muita e aí gente. As pessoas questionaram, por exemplo, a embaixada, as organizações brasileiras e disseram, olha, vou me fazer de surdo aqui, tá? Sei que o visto está vencendo, mas vou ficar por aqui. Não, tem milhares então, o que de pessoas. Estão chiando agora, milhares querendo apoio do governo? Milhares de pessoas fizeram isso aí. Desses 400 mil brasileiros que estão lá, provavelmente 50% entraram como turistas, se valendo aí de relações especiais que tem acordos do Brasil com Portugal, bem diferente de acordos do Brasil com os Estados Unidos e Canadá, Austrália, por exemplo. E eles vão bancando os espertinhos. É muito comum isso aí. Depois chega um momento em que a situação aperta, né? A situação aperta e aí tu te faz de vítima. Aí tem olha, o Brasil não nos ajuda. O Brasil não tem obrigação de ajudar essas pessoas, não tem nenhuma obrigação. Porque isso aí, o Brasil significa nós, brasileiros, contribuintes, que vivemos aqui, que pagamos nossos impostos. Por que nós vamos consertar situação de dificuldade que brasileiros passam em Portugal, por exemplo? Eu não vejo nenhuma, não há nenhuma falta de caridade, nenhuma falta de humanidade, digamos assim, né? Quando essas pessoas foram lá porque quiseram, estavam em situação difícil aqui, claro que estavam, mas tem milhões de brasileiros em situação difícil, talvez pior do que a situação desses que resolveram emigrar para Portugal e lá se deram mal.
Mas isso aí tem detalhes aí, né? Tem detalhes. Tem pessoas que vão para lá e ficam ricas. Como tem pessoas que vão para os Estados Unidos e ficam ricas. Trabalhando, enfrentando a situação. E tem outros que acham que o negócio lá é uma barbadinha. Não, vou me encostar aqui no sistema social do país. Não é bem assim, né? Então, tem sim, tem essas frustrações aí de pessoas que fizeram uma aposta errada. E a aposta errada num país estrangeiro, num país de língua e de difícil situação, né? Você não tem parente, você não tem quem. Aí a situação fica realmente complicada. Complicadíssima. É o que está acontecendo agora em Portugal. Que está aqui, brasileiros com dificuldades cobram de Lula verbas para voltar para o Brasil. Mas nós não temos que estar pagando passagem para esse pessoal aí. O governo brasileiro não pode dar nada. Representantes de instituições que acolhem brasileiros em Portugal encaminharam uma série de demandas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A meta é que o governo crie uma rede de proteção aos cidadãos que vivem em Portugal, sobretudo aos que estão em situação de vulnerabilidade. No documento preparado por essa ONG, Casa do Brasil, uma das principais cobranças é a criação de um fundo que permita financiar passagens de retorno para o território brasileiro. Hoje isso é feito de maneira precária. Há uma fila de mais de 1.000 pessoas esperando ajuda. Tem. O Brasil não pode estar pagando passagem para pessoas que saíram daqui, foram tentar a vida em Portugal, não deu certo, agora querem passagem de volta. Fica uma coisa meio esdrúxula. Né? Não casa bem. Não casa bem com a situação que nós estamos vivendo. Né? Não é o momento, né?